Ai, amiga, teu cabelo tá precisando de um tratamento, hein? Olha, tá ressecado. Isso não é consulta capilar, tá? Isso aí é uma conversa de conhecidas falando sobre o cabelo da pessoa. A consulta capilar, ela tem método. Como tudo tem método. Se você quer fazer um loiro perfeito, você tem que ter uma metodologia. O que é uma metodologia? Você tem que saber o passo a passo que você vai seguir. Você tem que saber entender o cabelo, entender as necessidades, saber o que usar e tudo mais. E eu desenvolvi dentro do Master Blonde o método Hope, que é super fácil de você seguir e que você consegue fazer com muita facilidade. O primeiro passo é você coletar o histórico do cabelo. Ou seja, existe uma série de perguntinhas que você vai fazer para ela. Por exemplo, primeiro, qual o cabelo dos seus sonhos? É a primeira pergunta que eu faço. Segundo, histórico. Que histórico que você vai coletar? Quais químicas que você faz e a cada quanto tempo? Você vai perguntando todas as químicas possíveis. Coloração, luzes. E aqui você vai perguntar, é interessante isso, tá? Muita gente pega e fala, ai, o que você costuma fazer? Ah, eu costumo fazer luzes. Só luzes? É, só luzes. Ah, então tá. Só que é o seguinte, se essa pessoa tem um cabelo de, vamos pôr aqui, 36 centímetros de comprimento, tá? Isso quer dizer o quê? Isso te fala quanto tempo você tem que coletar de histórico. Quanto tempo é o ideal de histórico você ter daquele cabelo. Como assim, Felipe? Eu não sei se você sabe, mas o cabelo ele tem um crescimento constante de 1 centímetro por mês, tá? E já é comprovado cientificamente que essa velocidade de crescimento é inalterada. Ela sempre é essa velocidade. Então, se você tem 1 centímetro por mês, 36 centímetros são 36 meses. 36 meses são 3 anos. Por que isso? Porque, de repente, a pessoa tem um cabelo lá, por exemplo, de 24 centímetros, que dá 2 anos. Só que, há 1 ano e meio atrás, ou seja, 18 centímetros desse cabelo, tem só luzes. Mas, dos 18 centímetros até os 24 centímetros, se você não souber, de repente, ela pode ter feito coloração preta. Ela pode ter feito guanidina. Claro que se ela tiver luzes vai ser difícil você não ver isso. Mas se ela não tem luzes, tá? Se ela falar, não faço química nenhuma. Legal. Não tem química nenhuma no meu cabelo, porque a cliente, ela acha que a química vai sair do cabelo. E aí, só que 1 ano e meio atrás, ela tinha luzes, pintou de preto, e aí o preto já deu uma desbotada, às vezes não dá para você ver exatamente, ou senão ela fez guanidina lá, há 1 ano e meio atrás, só que ela tem ainda, 6 centímetros da ponta, né? 6 dedos da ponta que tem guanidina, por exemplo. Se você for lá e fizer um trabalho de luzes nesse cabelo, o que vai acontecer? 6 dedos da ponta dela vai quebrar, porque guanidina não tem compatibilidade com descolorante. Então, você pegar esse histórico do tamanho que for o cabelo dela. Então, histórico capilar, químicas, como que ela faz com o cabelo em casa, o que ela usa, vai fazer ali um raio-x dessa parada. Por quê? Porque isso vai te ajudar a entender todo o comprimento do cabelo e a saber, antes de botar a mão, antes de botar o seu olho clínico ali, você já vai saber se você vai ter problemas ou não com essa parada. O segundo ponto, depois que você coletou esse histórico capilar, é você observar, é a observação profissional. É o seu olho clínico. Por quê? Às vezes já aconteceu, por exemplo, faço histórico, volto lá, 2 anos no histórico capilar dessa cliente. As coisas que ela mais lembra ali, que geralmente vão ser químicas, que é o que mais interessa pra gente, principalmente quando a gente vai fazer loiro. E aí acontece o quê? Já aconteceu. Peguei a cliente, ela falou que não fazia química nenhuma, mas eu observei que ela tinha um espaço assim, de 3 dedos mais ou menos, da raiz, que era mais ondulada. Nesse ponto tinha o que parecia ser um alisamento. Olha só que interessante, tinha essa parada. E eu olhei para aquilo e ela me dizendo que nunca fez química, e eu não sei se você sabe, mas não tem como alisar cabelo sem química. E não tem como o cabelo ficar alisado daquele jeito assim, porque não com essa visualização da marca que eu vi assim, daqui para cá ondulado, daqui para lá tá liso. Não tem. Existem algumas fases da vida da mulher em que muda, pode mudar a forma do cabelo, mas não é assim. Não é assim que acontece, é de forma mais suave. Eu falei, tem química nesse cabelo. Mesmo ela falando que não tem. E aí eu fui explorar com ela. Vem cá, você não faz nenhuma química mesmo? Não, nunca fiz. Falei, nunca fez? Você já fez algum tipo assim de tratamento que usa escova e chapa? Sim! Eu faço selagem a cada 3 meses. Lá na minha cidade, que ela era de outra cidade. Né? Falei, você faz selagem a cada 3 meses. Então, deixa eu te explicar. Você sabe que a selagem, ela é um alisamento, né? Ela é uma forma de alisamento. Ela tem ativo alisante. Ela falou,
Não sabia. A minha cliente ficou horrorizada, porque ela era mais, sabe, uma pessoa mais ligada em coisas naturais e tal. Ela ficou horrorizada com essa parada. Por quê? Porque muitos cabeleireiros ainda vendem a selagem como sendo um tratamento, muitos cabeleireiros ainda acham que a selagem é um tratamento, apesar de ser uma química. Então, eu identifiquei como? Através de uma observação profissional. Outro exemplo, minha cliente chegou, falou que não fazia química nenhuma também, e aí eu vi também ali, ó, era um espaço de 6 dedos, mais ou menos, da raiz, com a cor natural dela. Dali para baixo, tinha um desbotamento, daqueles desbotamentos típicos de quando a pessoa tonalizou há muitos meses atrás e que vai desbotando aquele cabelo. Então eu percebi esse desbotamento, em algumas partes até mais escuro do que o cabelo natural dela. Eu falei, você não fez nenhum tipo de química mesmo? Não fez coloração? Não fez tonalizante? Não. Você não fez nada relacionado à cor? Não. Você fez algum banho de brilho alguma vez? Eu fiz um banho de brilho. Eu fiz, na verdade, um shampoozinho. Não sei se você sabe, mas shampoozinho é chamado um processo ali que mistura coloração ou tonalizante com shampoo. Existem alguns jeitos de fazer esse shampoozinho aí, que é tipo uma pigmentação, que usa oxidante. É uma química, pô. Só que é o seguinte, você fala para a cliente que é shampoozinho, ela acha que é um shampoozinho. Ela não sabe que é química. Você tem que saber. Então, essa é outra coisa que a minha observação pescou aquela parada. Se eu não tivesse pescado, talvez o loiro não teria ficado igualado. Porque uma vez que eu sei que daqui para baixo tem coloração e daqui para cima não, o que eu faço? Na hora da aplicação do descolorante, eu consigo variar o método de aplicação, eu consigo intensificar num lugar e desintensificar o clareamento no outro. Eu consigo controlar o clareamento através da aplicação. Essa parada é uma parada que eu ensino no Master Blonde, que chama CCAC, que é uma técnica de aplicação que faz você ter total controle do clareamento. Você quer clarear mais, você quer clarear menos, em determinados pontos da mecha que você separou ali. Então, foi a observação profissional que me trouxe isso. É por isso que a observação profissional é tão importante. E o P? O P é de percepção. A percepção, que é a percepção da textura do cabelo, é você ir lá e botar a mão. Então, pegou o cabelo, vai lá, põe a mão. Sentir a textura, sentir se o cabelo tá mais áspero, mais isso, mais aquilo. Por quê? Porque às vezes você olha o cabelo, você faz a sua observação profissional e fala, pô, esse cabelo tá saudável. Beleza. Só que é o seguinte, tem uma parada que são os derivados de petróleo. É um tipo de substância que tem em vários cosméticos, que tem uma característica muito particular. Você tem o cabelo aqui, né? E esse derivado de petróleo gruda. Eu não sei se você já viu petróleo, mas o petróleo ele tem essa característica de grudar nas coisas. E o derivado de petróleo, muitos deles mantêm essa característica. Ele gruda na superfície do cabelo e ele não sai tão fácil. E ele tem uma característica. O derivado de petróleo, um exemplo de derivado do petróleo é papel filme. Esse papel filme que a gente usa na cozinha. Qual que é a característica dele? Primeiro que ele isola as coisas, né? Quando você embrulha no papel filme, ele isola. Não entra água, não entra nada na parada. É plástico. O plástico é derivado do petróleo. E quando você coloca, é como se você envernizasse, sabe? Pega um pedaço de madeira e passa verniz, fica brilhante, fica bonito. Mas se você pega, por exemplo, uma madeira que está apodrecida, que está podre, e passa verniz, ela vai ficar vistosa? Vai. Mas isso quer dizer que a madeira não está podre? Não, a madeira continua podre. É a mesma coisa com o cabelo. Se a pessoa usa muito derivado de petróleo, eu olhar para o cabelo, eu vou poder ter essa visão enganada, errônea, não precisa do que eu estou vendo ali. Por quê? Porque o derivado de petróleo funciona como uma maquiagem do cabelo. Então, pensa, uma esteticista vai olhar a pele de uma pessoa, ela está cheia de maquiagem. Vai conseguir ver como que tá? Por exemplo, a pessoa tem problema de acne. Se a pessoa tá toda maquiada, profissional de estética, você não vai conseguir ver que tem um monte de acne. Tipo, a profissional vai até conseguir ver, mas ela tá com maquiagem, não vai conseguir ver exatamente como que tá essa pele, concorda? E no cabelo ainda, essa maquiagem ela é mais poderosa, porque ela realmente não tem como. Só que aí, ó, a hora que você vai perceber o cabelo, você consegue perceber que ele tá ressecado, você consegue perceber que ele tá mais elástico, você consegue perceber que ele tá afinado. Às vezes no visual você não consegue, mas às vezes tateando você consegue. Às vezes a sua cliente está com uma escova, né? Fez escova, então vai disfarçar o afinamento, vai disfarçar o ressecamento. E a hora que você pega a mão no cabelo, você consegue ver, você consegue sentir coisas que você nem viu e que nem passaram ali no histórico.
Então você vai fechando o cerco. Depois disso, beleza, aí você tem um diagnóstico do cabelo da sua cliente. E aí você vai classificar esse cabelo como sendo um cabelo danificado ou não. No Master Blonde existe o que eu chamo de classificação FR de erosão capilar, em que a gente classifica em 5 graus, de 1 a 5, sendo 1 um cabelo saudável e 5 um cabelo que eu costumo dizer que é o cabelo que está pela hora da morte. E esse cabelo, dependendo do grau de erosão, você vai tratar com uma coisa diferente. Se o cabelo está muito ressecado, mas não está quebrando, você pode usar nutrição. Se o cabelo está danificado, você vai ter que usar reconstrução. Se o cabelo está mais saudável, você pode usar nutrição, hidratação, dependendo da necessidade desse cabelo ali. Só de você fazer isso, a sua cliente já vai falar, opa, esse profissional é diferente. E aí você chega no último passo, que é explicar. Tudo o que você for percebendo, você vai explicar. No histórico, você vai explicando. Por exemplo, uma pergunta que eu faço para as minhas clientes é: como que é o aquecimento do seu chuveiro? É chuveiro elétrico? É chuveiro a gás? É chuveiro com aquecimento solar? Como que é? A cliente já me olha assim, ó. Para que você quer saber disso, né? E a verdade é que existem alguns resíduos que vêm pela água, que são os metais halogênios. Eu falo sobre isso mais a fundo em outros conteúdos. Ela me dá uma excelente oportunidade para eu valorizar o que eu sei, para eu valorizar o meu trabalho.